Eu quero começar falando de trás para frente, pode ser? Vamos falar logo do acidente do Tsunoda com o Albon, que começou o GP do México de Fórmula 1 já agitado, já bem movimentado, e mesmo com o Sérgio Pérez se beneficiando desse incidente, ele chegou a avançar até próximo da zona de pontuação, nada que ele fizesse em pista ajudou ou contribuiu para que ele se livrasse do fiasco que foi a sua corrida. Com o mesmo carro de Max Verstappen e recebendo apenas 5 segundos de punição, o Pérez chegou em 17º. Já o Verstappen, perdendo 20 segundos com todos aqueles entreveros que ele teve com o Lando Norris, e eu vou chegar nessa página da corrida, chegou na 6ª posição. É inacreditável a diferença entre o Pérez e o Verstappen hoje, com o mesmo carro, com as mesmas atualizações. E assim, o Pérez não anunciou a aposentadoria no GP do México, mas várias de suas declarações e entrevistas davam esse tom de que ele iria se aposentar. Não sei por que não o fez. Talvez o pai dele saiba mais do que nós sabemos. Eu gravei um vídeo sobre isso na última sexta-feira, questionando sobre... Na verdade, no sábado. Gravei na sexta e publiquei no sábado. Questionando sobre tudo aquilo que o Antônio Pérez estava escondendo de todos nós. Então, que fiasco foi a prova do Sérgio Pérez? Também foi problemática a prova do Liam Lawson, mas por motivos diferentes. Ele teve até disputas muito boas em pista, mas a nova rivalidade da Fórmula 1, ou quem sabe a rivalidade do futuro, vai ser Lawson versus Colapinto. Porque os dois se encontraram em pista por diversas vezes, sendo que a última resultou numa asa quebrada do carro da RB Honda, ou Vicardi, ou Visa Carbi, enfim, eu não sei qual é mais que o nome que o Helmut Marko deu para essa equipe. Então, o Lawson fez mais uma vez uma boa corrida, muito melhor do que o seu companheiro de equipe, que não completou a primeira volta por causa da batida. Aliás, problemas para Tsunoda e Albon, né? O Albon meio que também tem lá o seu apartamento na cabeça dele alugado com a performance do Colapinto, e o Tsunoda com o que o Liam Lawson está fazendo em pista. É curioso como esses dois pilotos têm nos seus respectivos companheiros de equipe os seus atuais problemas na vida e que agora precisam lidar com esses problemas até o final da temporada, ou quem sabe na próxima. No caso do Tsunoda, ele tem ainda o prêmio de consolação de que ele vai testar pela Red Bull na pós-temporada. Mas o Albon sai de um problema e enfrenta outro. Sai o Colapinto, entra o Carlos Sainz. Carlos Sainz, vencedor do GP do México, ele não ganhou de ponta a ponta porque ele perdeu a liderança na largada para o Verstappen, que mais uma vez deu seu showzinho forçando os pilotos para fora da pista, mas depois recuperou a posição para não perder mais. O Sainz, que até reclamou do desempenho da Ferrari ao longo da prova, assim como o Leclerc, e o Leclerc perdeu a 2ª posição porque cometeu um erro no final, que permitiu que o Norris chegasse em 2º, mas a dirigibilidade, a competência, a qualidade que o Sainz entregou ao longo do final de semana é digno de nota e digno de aplausos. O Carlos Sainz está fazendo um trabalho muito digno nesse final de ciclo da Ferrari, e ele vai poder sair da equipe italiana de cabeça erguida e com a certeza de que cumpriu, como poucas vezes vi na Fórmula 1 e no mundo dos esportes, o seu contrato até o final de forma edificante, por assim dizer. Uma performance não só do Sainz, e de novo a gente tem que aplaudir de pé o que o espanhol fez no México, mas também da Ferrari. A Ferrari só não teve mais uma dobradinha porque o Leclerc errou no final. Mas fica evidente que a Ferrari melhorou muito, de forma considerável depois dessa 2ª pausa, e que a Ferrari vai ser mais um fiel da balança para ajudar a decidir o título a favor do Verstappen no Mundial de Pilotos. Porque com certeza o Norris e a McLaren esperavam que a Ferrari estivesse trabalhando, de alguma forma trabalhando a favor da McLaren, e isso não está acontecendo. Também porque o Norris não se ajuda? Não sei, relativo. Na corrida de hoje, vocês estão vendo esse vídeo na segunda-feira, o desempenho da McLaren chegou no seu limite, a Ferrari realmente estava melhor. Não sei se o Norris, se ele fizesse mais do que ele fez,
se ele poderia eventualmente alcançar o Leclerc e o Sainz antes. Talvez se ele se livrasse do Verstappen antes também, isso teria acontecido de uma forma um pouco mais sustentável, algo que não aconteceu, porque, sinceramente, o Verstappen dessa vez deu aquela pisada na bola, aquela escorregada no quiabo, e vamos falar sobre o que o Verstappen fez 2 vezes, e dessa vez não tem nem a desculpa do Apex, tá? Não tem nem a desculpa do Apex. O que eu discuti sobre as punições do GP dos Estados Unidos não foi no caso da punição do Norris. Se o Norris passou o Verstappen ultrapassando os limites de pista, ele precisava ser punido. O que eu sempre discuti e o que foi aplicado dessa vez, porque nos 2 lances onde o Verstappen tirou o Norris da pista, o primeiro então nem se fala, porque o Apex da curva, o tal do Apex, que tanto foi utilizado como desculpa pelos fãs e defensores do Verstappen, dessa vez o Norris estava o tempo todo na frente, pelo lado de fora, então não há discussão. Mas nos 2 lances o Verstappen jogou o Norris para fora. No segundo movimento, que resultou na segunda punição de 10 segundos, o Verstappen nem fez a curva. Então não há discussão, não há ponto para se relativizar. Os próprios pilotos no briefing, na reunião pré-corrida, falaram que o Verstappen estava mesmo dirigindo de uma forma muito perigosa, e todo mundo agora sabe que o Verstappen vai usar dessa estratégia não para vencer corridas, mas para neutralizar o Lando Norris. Verstappen está jogando com o regulamento embaixo do braço. E insisto, por mais que dessa vez o Norris tenha descontado a diferença em pontos, agora a gente está, se eu não me engano, em 47 pontos de diferença a favor do Verstappen, eu ainda acredito que o holandês será tetracampeão mundial, porque ele sabe que não precisa vencer. Ele sabe que basta chegar, sei lá, em terceiro em todas as provas até o final, independentemente do que venha acontecer em pista, independente da posição que o Norris terminar, que ele é campeão do mundo. O Norris descontou sim a distância, mas ele vai precisar de um dia em que o Verstappen não pode ter algo muito errado acontecendo, que ele tem que realmente sair da prova, ele tem que zerar, porque quando tudo dá errado, o Verstappen chega em sexto. E num campeonato disputado como esse, onde a distância que o Norris tem para o Verstappen é muito grande, perder essa diferença de pontos e o Norris chegando em segundo e o Verstappen em sexto não vai ser muito prejuízo para o piloto holandês, e o piloto britânico sabe disso. Ainda bem que a próxima prova da temporada já é o GP Brasil na semana que vem, e eu confesso que eu estou ansioso para ver essa corrida, porque temos corrida sprint, temos 8 pontos a mais que estão em jogo, pelo menos pela vitória, e apesar de que a distância de pontos da corrida sprint é apenas de um ponto de um para o outro, então a gente volta para a regra, né? O Verstappen marcando o Norris e tá tudo certo, mas vamos ver o que nos reserva. Dizem que a previsão do tempo para o GP Brasil é chuva ao longo de todo o final de semana. Queremos isso? Queremos. Estamos torcendo para isso? Estamos. Vale destaque também para a briga em particular da Mercedes, onde o Lewis Hamilton levou, 15 voltas para ultrapassar o George Russell em um carro que estava em melhores condições, não por causa das atualizações, mas principalmente porque a asa dianteira do Russell estava danificada. É até estranho a gente ver o Hamilton tentando tanto para ultrapassar o companheiro de equipe com carros que, em teoria, não estavam nas mesmas condições, mas também a gente tem que dar mérito para o Russell, que é carne de pescoço, ele é muito bom defendendo as posições em diferentes circuitos, em diferentes condições de prova. Então o Hamilton acabou tendo esse trabalho, terminou em quarto, o Russell mesmo com o carro danificado terminou em quinto, e olha como a gente tem que também olhar para o outro lado da moeda em relação à Red Bull. As melhorias e as atualizações da Red Bull também são relativas, porque o Verstappen saiu atropelando todos os carros que vinham pela frente, quando pagou a punição de 20 segundos após a troca de pneus, mas quais eram os carros? Era uma Kick-Sauber, era uma Alpine, era a Williams, era a Haas, carros de porte menor, carros tecnicamente inferiores. Se o Verstappen não conseguiu descontar a distância para a Mercedes e no final da prova estava com o mesmo ritmo da Haas do Kevin Magnussen, é sinal que realmente os carros da Red Bull
já deu o que tinha que dar no desenvolvimento, os upgrades não resolvem mais, e que, eu não digo que ficou para trás, mas reforça a teoria de que o Verstappen é um gênio e está tirando leite de pedra. E também reforça a perspectiva de que o Verstappen sabe que muito provavelmente não vai mais ganhar nenhuma corrida. Pode até acontecer, mas está muito mais difícil. Não só por causa da McLaren, mas principalmente por causa da Ferrari, que melhorou demais depois da segunda pausa que a Fórmula 1 teve. Então o Verstappen está ciente disso e está jogando com as peças do jogo que ele tem e está jogando muito bem esse jogo. Muito bem. E a gente vê, de novo, na diferença de performance entre ele e o Pérez, o quão melhor o Verstappen é. Porque nem mesmo 20 segundos de punição fez com que o Verstappen ficasse de fora da zona de pontos, ou impediu que ele alcançasse uma sexta posição que, diante dos fatos apresentados, foi uma boa sexta posição para ele. E do mais é isso. A melhora da Haas, né? Os dois carros da Haas de novo pontuando. Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg na zona de pontos, para você ver como o Gunther Steiner era sim o problema, que foi só colocar o Komatsu, se não me engano é Komatsu o nome do japonês, só colocar o japonês lá que deu tudo certo, e está melhorando a Haas de forma sustentável. O Piastri foi outro que fez uma grande prova para terminar em 8º, e o Gasly acabou ganhando na Loteria Federal porque terminou em 10º, com a Alpine que, cara, levanta muitos pontos de interrogação, não é um carro decente ou prestável para a categoria. Esse ano realmente a Alpine foi uma coisa horrorosa. Próxima prova, GP do Brasil, com corrida sprint, promete ser um final de semana bem divertido, mais ainda se chover. Tô torcendo pela chuva e seguimos em frente. Quando tiver corrida eu vou fazer vídeo em off, porque é mais rápido para editar, é mais fácil para trabalhar. Eu posso publicar esse vídeo rapidamente, não preciso esperar a conversão do vídeo pelo DaVinci Resolve. Enfim, vamos facilitar a vida para todos nós. E eu desejo para você uma boa semana. Esse vídeo vai sim sair na segunda-feira, não vou publicar às 9 da noite no domingo, porque não vai ser producente. Então, boa segunda para vocês, boa semana, e é isso. Até o GP Brasil, que é logo ali.